O que é gratidão? No dicionário diz que é a qualidade de quem é grato, o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Mas será que é assim tão simples? Será que esse sentimento pode ser cultivado, praticado? Decidimos falar hoje de gratidão e quem nos ajuda com o tema é a neuropsicóloga Iracy Patrícia Tonoli. Boa tarde, bem-vinda, Iracy. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui para falar sobre sentimentos, emoções, comportamento, saúde mental. Muito obrigada. Iracy, eu começo te perguntando isso. Gratidão é mesmo um sentimento? Vanessa, a gratidão ela envolve vários fatores, sentimentais, afetivos, mas também cognitivos e comportamentais. A gente pode passar a entender a gratidão como uma atitude, né? Porque envolve realmente essa sensação de bem-estar, mas quando a gente pensa na gratidão, a gente amplia, porque tem uma relação com os nossos pensamentos, com essa racionalidade das situações, a forma que a gente percebe as coisas, e isso vai impactar a forma que a gente vai se comportar, né, na nossa atitude futura. Então, tem todos esses fatores associados. Falando em atitude, já fico pensando, então, gratidão tem a necessidade de ser expressada ou, por exemplo, eu posso sentir gratidão sem expressar? Eu posso sentir sem expressar, mas quando a gente acaba externando isso, exteriorizando, independente da forma que seja, verbal, né, ou às vezes escrevendo, enviando alguma coisa, ela toma uma outra proporção também, né? Como se aquilo tivesse um pouco mais de peso no nosso comportamento, né? Então é claro que a gente pode muitas vezes ter essa atitude mais internalizada, mas quando a gente consegue externar isso, acaba tendo um outro resultado no nosso comportamento. Quem sente gratidão espera algo em troca? Geralmente a gente espera, né? Mas não deveria ser dessa forma. Porque a gente aprende muito que a gratidão, a agradecer como um protocolo quase que social, né? A gente aprende que agradecer é quase que um ato de educação, mas a gente não leva isso ao pé da letra de vivenciar essa experiência. Então, quando a gente vivencia, a gente apreciar alguma coisa que a gente tem, seja isso tangível ou não, a gente entende que não precisa desse retorno do outro para a gente se sentir grato, né? E quando a gente utiliza isso mais de uma forma, quase que uma figura de linguagem, ou eu vou agradecer, ou eu quero que as pessoas me agradeçam, eu acabo conduzindo de uma outra maneira, né? Então eu acho que geralmente as pessoas esperam, mas a gente poderia pensar e se aprofundar um pouco melhor nisso também, nessa transformação do que realmente é a gratidão. E a gente pode exercitar gratidão, pode praticar, colocar assim esse exercício no dia a dia? Sim. Acho que todos nós sabemos aqui que a vida não é feita só de momentos felizes e coisas boas. A gente tem muitos obstáculos, né? Então, de fato, exercitar é uma necessidade, né? Porque muitas vezes a gente precisa ter essa capacidade de redirecionar o nosso olhar, a nossa atenção. Por isso que quando eu falo que a gratidão ela envolve aspectos cognitivos, que é o pensamento, trazer isso para a racionalidade, significa que a gente possa mudar essa ótica, essa lente que muitas vezes a nossa vida ou o nosso aspecto emocional nos direciona. Principalmente quando a gente está acometido por algum transtorno de saúde mental, de humor, como uma própria depressão, a ansiedade. É como se o nosso olhar ele tivesse direcionado para aquela perspectiva, né? Uma distorção daquele momento, daquela situação. Então, o exercício de realmente a gente encarar isso como uma atitude, como uma escolha, né, como uma forma da gente se treinar o nosso cognitivo a perceber as situações de uma outra maneira, a gente pode sim realizar. Eu tenho uma amiga que fez, por exemplo, uma dinâmica de colocar uma caixinha da gratidão em casa e, né, escrever bilhetinhos, e a família escreve bilhetes e coloca nessa caixinha. Sou grato a tal coisa, por tal situação, enfim, e colocam lá. Dinâmicas assim podem ajudar? Existem outras propostas que podem ajudar as famílias a colocarem em prática a gratidão? Com certeza, sim, bem legal essa dica.
gosto para trabalhar com crianças, mas nós adultos também, né? Porque a nossa vida é tão corrida, a gente trabalha sempre num modo quase que automático, a gente não para ter essa atenção plena do que a gente está vivendo e sentindo em específico. Então, pequenas atividades como essa, pequenas tarefas, de uma forma mais lúdica, às vezes trazem esse olhar, esse foco para a gente mesmo, né? Então, como eu falei, essa prática, esse exercício de fato, em pequenas coisas a gente poder reconhecer, porque muitas vezes a gente tem associado a gratidão com grandes fatos, né? Com grandes situações, o que também traz uma perspectiva, às vezes, que para ser grato tem que acontecer uma coisa muito grandiosa na minha vida, né? E isso faz com que a gratidão ela não seja muito ativa. Então, exercícios como esse é quase que fizessem o nosso olhar se voltar para coisas pequenininhas de novo, porque grandes coisas são feitas de coisas pequenas, né? Então, eu gosto muito em atividades de consultório, né? Em grupos, quando eu trabalho, muitas vezes a gente fazer esse exercício, não precisa ter um horário determinado no nosso dia, mas muitas pessoas fazem antes de dormir, não é trazer problemas antes de dormir, é fazer o reconhecimento do que eu tive de bênção no meu dia, o que eu tive de valoroso no meu dia, o que eu pude apreciar nesse meu dia, né? Às vezes, externando, escrevendo, colocando num bilhetinho, ou muitas vezes eu falando para mim mesma, assim, o que teve no dia de hoje de superação, de situação que eu me sinta grata e feliz. Isso seja comigo mesma, com as pessoas ao meu redor, no contato com a natureza. A gente vem de um período aí de chuvas, né? De uma situação que o nosso estado aí estava em risco, em situação tão adversa. Então, às vezes, a gente gosta tanto de um dia de sol, mas um dia de sol a gente deixa passar, a gente nem olha para esse dia de sol. Quem é grato, por exemplo, quem é grato é mais leve? Quem é grato, assim, pode ter um sentimento de cura? Com certeza, porque a partir do momento que eu consigo ser mais grata e olhar para a minha vida de uma forma que me gere mais bem-estar, né? Quanto mais a gente estuda sobre isso, a psicologia, as neurociências hoje trazem muito essa relação entre a neurobiologia e o quanto que essas emoções, esses pensamentos positivos, eles impactam na nossa saúde. Então, quando você fala mais leve, eu entendo muito essa sensação do bem-estar, que é real, é químico, inclusive, do meu organismo, né? O nosso organismo, ele tem uma circuitaria aí de sistemas de dopamina, que são... O nosso cérebro fica mais ativado, de fato, quando a gente tem atitudes mais positivas. Então, como eu falei anteriormente, essa relação entre o sentimento, entre o pensamento, entre a questão do comportamento está totalmente ligado, né? E o nosso corpo ele vai agradecer a nossa saúde mental e a gente com certeza vai ficar mais leve e mais feliz. Estamos chegando aí no finzinho de 2022, certamente muitas coisas para agradecer. É um bom exercício agora, de repente, seja um bilhetinho ou mandar uma mensagem para alguém, deixar na porta da geladeira não só o checklist da compra de mercado, mas também um checklist de gratidão, de repente, né? Algumas ideias para que o ano possa aí ter um fechamento especial. Que ótima dica, adorei, né? Eu acho que o final do ano traz muito esse simbólico, assim, do recomeço. Nada muda, mas tudo pode mudar, né? Então, lá no dia 1º a gente continua a nossa vida, mas a gente pode encarar isso como uma possibilidade de mudança e de começar um ano com uma atitude de mais gratidão, de fato, como você falou, né? Então, adorei essa sugestão do checklist, achei muito legal mesmo. E que a gente pode sempre encarar os recomeços, né? E essa possibilidade, esse presente para a gente mesmo, que é encarar uma vida de uma forma mais grata e mais feliz. Iraci, adorei nossa conversa, assunto importantíssimo, a gente vê tanto as pessoas falando de gratidão. Aliás, antes de encerrar, te pergunto, banalizamos ou popularizamos a gratidão? Eu prefiro encarar como uma popularidade, né? Porque se a gente traz esse termo da banalização, é quase que perde o valor. Eu acho que o que acontece é que a gente lida muitas vezes com a gratidão como um protocolo, né? Então, um protocolo automático, ou como eu falei, uma regra de educação,
até às vezes a gente usa alguns termos mais na moda, né? Gratidão, gratidão. Gratidão, gratiluz. Gratiluz, mas a gente não experiencia aquilo verdadeiramente, a gente não vive aquilo. Então, enquanto pais, né? Eu sou mãe, né? Você é mãe. Quantos pais que estão nos assistindo? A gente ensina regras de etiqueta, de sociabilização, de agradecer, mas quantas vezes a gente senta com o nosso filho para que ele saiba o real valor das coisas, né? Então, eu acho que hoje é muito mais a gente entender isso. A gente fala muito, mas fazer esse resgate do que realmente a gente está vivenciando nessa experiência que é ser grato. Muito obrigada mais uma vez pelas informações, aproveitar a companhia da Iraci aqui e fazer o convite para você, mandar mensagem para a gente e dizer por o que você é grato. Ao longo de toda a semana, a gente vai exibir aqui no Ver Mais, 988719831, a gente quer saber, você é grato a quê? Assim a gente compartilha e inspira outras pessoas. Iraci, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Agradeço. Bom ano novo. Obrigada igualmente.